Amém? Capítulo 12 de João, versículo 12, eu vou ler até o 43. Amém? Eu sei que é uma leitura longa, mas creio eu que é necessário. Vamos lá. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, ao encontro de Cristo, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Verso 17: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele lhe fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Verso 20: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Então nós falamos da multidão e dos discípulos, agora surgem os gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Eu vou repetir: se alguém me serve, palavras de Jesus, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Verso 27: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então, no verso 30, explicou Jesus: não foi por mim que esta voz veio, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, que no caso é Satanás. Verso 32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Verso 33: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Verso 34: replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Verso 37: e embora tivesse feito tantos sinais, olha isso, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz:
Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, verso 42, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Há traduções que dizem muitos dos principais dos fariseus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Os principais que ele está dizendo aqui são os que pertencem ao Sinédrio, que era o grupo dos 70 sacerdotes, os quais eles eram a liderança do farisaísmo. Mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens, verso 43 para finalizar a leitura, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meus amados, um desses principais dos sacerdotes, por um exemplo, foi Nicodemos. Capítulo 3 de João mostra Nicodemos visitando Jesus à noite, porque ele tinha justamente receio de uma retaliação, de uma repercussão negativa por parte dos fariseus. Então o Nicodemos visitou Jesus à noite, mas ele tinha uma admiração por Cristo. E é interessante notar que depois que Cristo morreu, José de Arimateia, que também era outro dos principais do Sinédrio, juntamente com o Nicodemos, foram pleitear o corpo de Cristo, para poderem tirá-lo da cruz e colocarem ele num sepulcro que pertencia ao José de Arimateia. Então existia assim alguns dentre os principais ali do Sinédrio que tinham essa admiração por Cristo, porém eles temiam o que os fariseus poderiam de alguma maneira não gostar, não estarem de acordo. Então eles não tornavam isso público. Bom, nós lemos aqui um trecho que ocorre depois da ressurreição de Lázaro, depois que Jesus ressuscitou Lázaro e também jantou na casa do Lázaro, momento em que Maria, com os seus cabelos, secou os pés de Jesus, depois de haver derramado um precioso perfume. E Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, ali na cidade, lembrando que o Lázaro e a sua família moravam numa cidade próxima de Jerusalém. E eles, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, a multidão, como sempre, está próxima dele. E eles começam, eles pegam ramos ali de palmeiras e começam a honrar Jesus como uma grande figura, como um rei. Começam a exaltá-lo. Ele sobe num burro, num jumento, que nunca havia sido montado. E ele entra em Jerusalém, é chamado de entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Havia essa multidão que o seguia. E no meio da multidão estavam ali os seus discípulos. Quando Jesus estava ali naquele lugar, alguns gregos se aproximaram de Filipe e disseram: olha, a gente queria ver Jesus. E aí o Filipe conversou com André e ambos, por sua vez, foram falar com Jesus. Jesus, olha, está um pessoal aí querendo te ver. E Jesus, mais uma vez, Jesus fala não aquilo que o homem quer ouvir, mas aquilo que precisa ouvir. E por que eu digo mais uma vez? Porque quando Jesus estava ali conversando com o Nicodemos, por um exemplo, isso é um exemplo, porque se nós analisarmos com cuidado as Escrituras, nós vamos ver alguns momentos assim.
O Nicodemo se aproxima de Jesus dizendo: bom mestre, com o espírito de bajulação, de adulação, que são próprios da religiosidade e daquela época também. Ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for de Deus. Então os olhos estavam focados nos sinais, os olhos estavam fitos no que Jesus era capaz de fazer. Mas Jesus, ele não estava preocupado em jogar aquele joguinho humano. Ele não estava preocupado em dizer assim: não, olha, obrigado, olha, nossa, muito obrigado, realmente, né? Olha, você viu, você lembra daquele homem que foi curado? Não, Jesus só entrou nesse joguinho. Jesus foi no cerne da questão. O que de fato aquele homem precisava ouvir? Aquele homem Nicodemos, que era uma autoridade respeitadíssimo dentro da sua religião, dentro do seu contexto social, dentro da sua família, aquele homem é um homem que tinha sim um interesse por Deus, tinha. Algo moveu a procurar Jesus naquela noite, mas aquele homem estava longe, de fato, muito longe de uma sincera conversão. É por isso que Jesus, olhando para ele, disse: é necessário que você nasça de novo. Jesus simplesmente fala o que ele precisa ouvir: você precisa nascer de novo. O X da questão não são os sinais que eu estou fazendo. A questão é: você realmente nasceu de novo? Você nasceu da água e do Espírito? E aí ele começa um diálogo com Nicodemos, onde se percebe claramente que Jesus está falando uma linguagem fruto de uma mentalidade do reino, e o Nicodemos está falando outra linguagem fruto da mentalidade humana, das coisas humanas, daquilo que ele vivia na terra. Jesus diz: você precisa nascer da água e do Espírito. E ele olha e diz: mas como um homem pode entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Perceba que o Espírito está se movendo de uma maneira, Deus está movimentando a coisa por um lado, está falando de uma forma, e o humano está longe de compreender isso. É o que Paulo escreveu, que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, mas o homem espiritual tudo discerne muito bem, e por ninguém é discernido. E aí então Paulo escreve para a igreja de Corinto: nós porém temos a mente de Cristo. O que se espera de quem tem a mente de Cristo é que se tenha entendimento do que Deus está fazendo. E o que se espera de alguém que tem a mente de Cristo é alguém que pense nas coisas que são de cima. Colossenses, Paulo escreve: se pois já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Outra vez escreveu para a igreja de Filipos: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma... nisso pensai, isso ocupe o vosso pensamento. O que Jesus via ali diante dele eram gregos curiosos, gente que queria conhecer não a mensagem do Cristo, gente que queria saber não daquilo que o Evangelho viria a propor, ou qual era a proposta do Evangelho. Gente curiosa, gente que foi para a festa dos judeus, gente que estava olhando e dizendo: olha, eu ouvi falar sobre um homem que faz curas miraculosas. Alguém como Herodes, curioso, querendo um bom da corte, querendo alguém que faça cambalhotas para alegrar o seu ego. Mas Jesus não se propõe a isso. Jesus não dialoga com essas coisas humanas. Isso não mudou até hoje. Quando ele se aproxima dele com esse tipo de espírito, com esse tipo de infantilidade, ele simplesmente corta o nosso barato. Ele simplesmente fala das coisas do reino. Ele trata a criança, mas não como um ser infantil, exemplo, mas ele conversa e ele fala de uma maneira que é para entender, ou deveria se entender.
Estão aí fora os gregos curiosos, querendo saber quem é Jesus. Eles querem conversar contigo, querem te ver, Jesus. Quem sabe eles querem um autógrafo. Quem sabe eles querem, porque os gregos eram famosos por sua filosofia. Quem sabe eles querem ouvir o Senhor falar sabiamente. E depois dizerem: nossa, mas como você é muito inteligente, como você é um ser diferente dos outros. Jesus foi no cerne da questão. O negócio é o seguinte: é chegada a hora, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus deixa o Filipe falando sozinho na questão dos gregos que estavam lá fora. Eu fico pensando, os gregos estão, acho que até hoje lá, ficaram lá a ver navios. Jesus foi no cerne da questão. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Quem por amor de mim der a sua vida vai ganhar. Jesus vai no X da questão. Quantas vezes nós nos aproximamos diante de Deus, diante de Cristo, e nós somos ou um da multidão, e nós falamos sobre isso domingo passado, a multidão que começou a seguir Jesus porque Ele estava curando, porque Ele estava libertando, porque Ele multiplicava o pão. Essa multidão, no capítulo 12 de João, Jesus já estava muito atento com relação a eles. Porque Jesus houvera multiplicado o pão. O milagre da multiplicação do pão é algo espantoso. Falei um pouco sobre isso no último culto de quinta-feira, por ocasião da mensagem de oferta. Foi um milagre a olho nu. Não foi mágica. Mágica, você coloca um pano por cima, fala umas palavras, e tira o pano e fala: nossa, como que aconteceu? E fica todo mundo querendo descobrir, tentando descobrir qual é o truque. Mas o que Jesus fez não foi mágica. O que Jesus fez foi milagre. O pão se multiplicou a olho nu. Se perguntasse a alguns dos discípulos em que momento o pão se multiplicou, nenhum deles poderia dizer, porque simplesmente ele foi repartindo, ele deu graças, repartiu e foi dando. E aí os discípulos iam pegando e entregando para a multidão. E quando, sem mais nem que, 5 pães e 2 peixes, que não alimenta nem o Juninho, alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quase 20.000 pessoas. Isso é milagre, isso não é mágica. A multidão ficou deslumbrada com isso. Meu, quem que não quer ter um cara, seguir um cara, que quando a gente está com fome ele multiplica pão? Quem que não quer seguir um cara, que quando a gente está doente ele cura a nossa enfermidade? Quem que não quer seguir um cara, que quando a gente está perturbado ele expulsa o nosso capeta? Mas aí no capítulo 6, João começa a falar o seguinte: tudo bem, vocês comeram o pão que eu dei, que eu multipliquei, ok? Só que eu vou falar o seguinte: tem um pão que alimenta não o corpo, alimenta o espírito, a alma. Eu sou o pão do céu. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Jesus começou a chamar eles para o compromisso, para o comprometimento. Sabe qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que todos eles foram embora. Ficaram os 12. E quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vocês querem ir também? Pode ir embora. Pedro olhou e disse: Senhor, para onde nós vamos ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu te dizer, a multidão, ela ainda perdura. E no meio da multidão há os discípulos, aqueles que de fato seguem Jesus. Não pela sua capacidade de multiplicar pão, não pela sua capacidade de curar enfermos, de libertar demônios, mas aqueles que olham para si mesmos são pobres de espírito, como diz lá em Mateus capítulo 5. São aqueles que têm fome e sede de justiça, são os de fato bem-aventurados, aqueles que olham e dizem assim: para onde eu vou? Para onde eu
além da multidão e dos discípulos, há uma outra personagem, que são os gregos, são os curiosos, aqueles que se aproximam e querem, deixa eu ver o que esse Jesus tem para dizer, deixa eu ouvir, deixa eu analisar, deixa eu falar com ele, mas não querem de fato um relacionamento com ele, não querem de fato tomar a sua cruz e segui-lo. E há também uma quarta personagem, que são aqueles que possuem uma fama, que possuem um status, e que até apreciam Jesus, só que eles dizem assim, eu não posso me expor, porque eu tenho um status, eu tenho um cargo, eu tenho que preservar isso. E nós terminamos a leitura no verso 43 falando sobre estes que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pois bem, a minha pergunta para nós hoje, e eu me incluo nisso, é: qual dessas personagens melhor se encaixa a cada um de nós? Quem nós somos? Nós somos a multidão que corre atrás do pão, da libertação e do milagre, que corre atrás da campanha, que corre atrás da bênção, da chave da vitória, da porta, de mais sei lá o que. Nós somos os curiosos, que são até simpáticos, que até ouvem a palavra com certa alegria, mas saem para a porta da rua, como disse Jesus, vem um pássaro e come-lhe a semente. Nós somos aqueles que até querem, até falam, Jesus é um cara legal, mas não estão dispostos a abrir mão da sua fama e de sua glória, do seu status, daquilo que alcançou. Nós somos daqueles que amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, ou, no fim das contas, somos discípulos. E o que nós temos batido na tecla, vez após vez, domingo após domingo, e por falar nos domingos, porque são nesses dias que eu tenho pregado sobre a cultura de discipulado, mas tem sido o que nós temos respirado na comunidade, falado. Nós somos de fato discípulos. Não é cristão, ainda que o termo cristão não é ruim, pequeno Cristo, é ser alguém parecido com Cristo. Ou evangélico, que o termo também não é ruim, quer ser alguém que professa o Evangelho, mas a questão é que os rótulos tomaram conta, e hoje há entre nós, na multidão que o segue, mais pessoas nominais do que de fato, com caráter de Cristo. Pessoas que nominalmente são os rótulos ambulantes. O IBGE os conta, as pesquisas os contabiliza, mas não entraram no reino, não pertencem ao reino. E quando vão falar com Jesus, Jesus vai simplesmente olhar e dizer: é necessário você nascer de novo. Jesus vai simplesmente olhar e dizer: é hora do Filho do Homem ser glorificado na tua vida. Se enquanto você permanecer vivo, eu não vou poder atuar, mas na hora que você morrer, você vai gerar salvação para outros. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, vai ficar sozinho, mas se morrer vai dar muito fruto. Meus irmãos, eu estou pregando para vocês algo que não lota igreja, mas que transforma caráter. O que a sociedade precisa não é de boas mulheres e bons homens, bons funcionários. O que a sociedade precisa não é de bons filhos, ou bons pais, ou bons maridos e boas esposas. O que a sociedade precisa é de homens e mulheres de Deus, alinhados com Cristo. Duvide de alguém que diz que ama mais a você do que a Cristo. Certamente há algo errado nisso. Nós precisamos entrar no filão dos discípulos, daqueles que vão dizer, inevitavelmente, nós não temos outra coisa para fazer na vida, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna,
Só o Senhor tem as palavras que transformam. Só o Senhor tem as palavras que saltam para a eternidade. O grão de trigo, se ele cair na terra e não morrer, vai ficar sozinho. Talvez o que a gente espere dele é que ele se levante e faça milagres em nossa vida, e traga palavras de sabedoria, e faça coisas que a gente saia dali e volte para a nossa vida normal, e dizendo: você conhece Jesus? Olha, Jesus é um cara muito bom, um cara legal, um cara que cura os outros, é um cara que ele é sábio, ele é inteligente. Mas a proposta do Evangelho é algo que revolucione a vida, é algo que transforme o andar, é algo que você olha para si mesmo e fala: eu não tenho mais o que fazer da vida, agora eu quero ser um discípulo, eu quero ser um seguidor de Jesus. Aquele moço em Gadara que tinha dentro de si legiões de demônios, a palavra de Deus diz que quando ele foi curado, ele foi liberto dos demônios, ele desejou seguir a Cristo. Jesus disse: não, volta para a tua cidade, para a tua casa, e testifica do que Deus fez na tua vida. Mas, meus amados, o que eu estou querendo dizer é que quando Deus faz algo genuíno na vida de alguém, o primeiro desejo que essa pessoa tem é de seguir a Jesus. O primeiro desejo que essa pessoa tem é de seguir a Jesus, é fome, é sede de Deus. Agora, que evangelho é esse que nós vivemos nos dias de hoje, em que as pessoas não... eu tive um encontro com Jesus, eu me batizei, eu faço parte agora da igreja X, Y, Z, mas a gente não vê frutos de arrependimento, a gente não vê fome de Cristo, a gente não vê fome da palavra de Deus, a gente não vê fome e sede das coisas de Deus, não há desejo pelas coisas de Deus, não há vontade de andar com Cristo, de segui-lo, não há desejo de falar do seu amor. Tome pela sua vida. Quando foi a última vez que você de fato sentiu fome e sede de Deus? Eu li aqui junto com vocês o relato de um homem que não estava conformado. Charles Finney olhou para si mesmo e falou: o que está acontecendo comigo? O meu coração está uma pedra, está um gelo, mas eu quero Deus. Como alguém um dia escreveu: eu não amo a Cristo, mas eu desejo amar a Cristo. Talvez você não entenda ainda, talvez você não compreenda muitas coisas, mas se no teu coração tiver uma pequena chama, uma faísca dizendo: eu quero mais, eu quero Jesus para além da religiosidade, é isso que o Espírito Santo vai usar para revolucionar a tua vida, para transformar o teu andar, o teu caminhar. A questão é quem nós somos na fila do pão. Quem de fato nós somos? Eu de fato sou um discípulo. Pastor Fernando, o que caracteriza um discípulo? É simples, o discípulo segue. No verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meus amados, está na hora da igreja ser mais do que um rótulo. Que linha que você é? Eu sou reformado, eu sou tradicional, eu sou pentecostal, neopentecostal, eu sou cessacionista, continuista, calvinista, arminiano, eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Talvez você não saiba alguns desses termos que eu te falei, e de verdade, nem precisa saber. Para além dos rótulos. Mas qual é a sua visão? Alguém já te perguntou? Deve lá na sua igreja, qual é a visão? Cada vez mais nós estamos nos distanciando da essência.
A coisa é mais simples do que se imagina. A coisa é tão simples. A coisa é assim, irmão Paulo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e vem. Se de fato vamos morrer, vamos. Você não carrega a cruz para chegar lá e crucificar outro. Você carrega a cruz para crucificar você mesmo. Mas Gálatas capítulo 2, versículo 20: eis que já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Agora, quantos aqui, com convicção, podem dizer: Cristo vive em mim? Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Cristo viver em você e você não viver mais para si, implica dizer que Jesus pode tomar as decisões. Implica dizer que se Ele quiser que você vá para tal lugar, você vai. Se Ele quiser que você não vá, você não vai. Mas quantas vezes nós agimos de maneira leviana? A gente não pergunta para Deus. A gente mal fala com Deus. Sabe o que é a oração? A oração é o último recurso. É quando o médico já não dá mais conta. É quando eu não ensino ninguém aqui não ir no médico. Ao médico, tá ok? O que eu estou dizendo é que a gente tem que aprender a orar. Aprender a orar antes. A oração tem sido o último recurso. A gente diz assim: agora não dá mais, está na mão de Deus, vamos orar. Sempre esteve nas mãos de Deus. A gente ora quando já não tem mais nada, quando nada mais deu certo. A gente esgotou todas as nossas possibilidades, a gente esgotou tudo. A gente tentou psicólogo, a gente tentou psiquiatra, a gente tentou livro de autoajuda, a gente tentou jogar na Mega Sena, a gente tentou de tudo, o álcool, as drogas, a gente tentou mudar de sexo. Hoje em dia está moderno o negócio. A gente tentou de tudo. Quando a gente percebe que nada mais deu, a gente fala assim: então vamos lá, Deus, e aí? Meus amados, o chamado cristão, o chamado de Jesus é para discípulos. Na semana passada nós lemos um texto em que mostra claramente, lá na chamada dos discípulos, os discípulos, o Pedro, o André, o João, o Tiago, eles foram chamados, e Jesus era um desconhecido, e eles seguiram Jesus. Logo em seguida Jesus começou a fazer fama, e começou por todas as regiões a saber-se que ele curava, que ele expulsava demônio, que ele era alguém diferenciado. Sabe o que aconteceu? A multidão veio. E qual é o ensinamento? O verdadeiro discípulo, ele é chamado. Mas aqueles que vêm com a multidão, com a mesma facilidade que eles vêm, eles vão. A questão é: quem nós somos? O que você espera de Jesus? O que nós esperamos do Mestre? O grão de trigo, se cair na terra e não morrer, vai ficar sozinho. Que triste isso. Mas se ele morrer, vai dar muito fruto. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, capítulo 28 de Mateus, nós vamos ler essa semana, na nossa leitura. Jesus disse para os seus discípulos: ide e fazei discípulos em todas as nações. Existe, infelizmente, hoje uma má compreensão do id. As pessoas acham que o id é para uma parcela o id é para um missionário. O id é para todos. Existe uma má compreensão de achar que o id é para quem vai para outro país. Não. Capítulo 1 de Atos, versículo 8 diz: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, que era ali na cidade, Judeia, que era um pouco mais longe, Samaria, que era um pouco mais longe, e até os confins da terra. O id é lá com a tua família que não conhece Cristo. O id é lá com seus amigos de faculdade, de escola, os amigos do trabalho, que ao invés de evangelizar, a gente sai para beber com eles.
sai para ir para prostíbulo, sai para ir para ficar falando palavrão, para fazer um monte de coisa errada, e a gente é agente secreto. A gente não quer falar que serve Jesus. A gente, como esses homens que não queriam admitir que amavam, que tinham alguma coisa com Jesus, a gente ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eu vou falar que eu sirvo Jesus? O que vão dizer os meus amigos da faculdade? O que vão dizer os meus amigos lá da rua? O que o pessoal vai falar de mim? A gente não quer ser discípulo. A gente quer comer com a multidão. A gente quer dar um pitaco com os gregos. A gente quer manter o status quo com os principais do sinédrio. Mas na hora que Jesus olha no fundo do nosso olho e diz: você vai precisar morrer, não tem jeito, vai precisar morrer, precisa morrer. Sabe por quê? Ninguém vive ressurreição se não morrer. O que Deus tem para manifestar na tua vida é o poder da ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 11: se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, vos vivificará pelo seu Espírito que em vós habita. Talvez você está aí batendo cabeça, não consegue se libertar, não consegue ser alguém melhor, não consegue ser uma esposa melhor, não consegue ser um marido melhor, não consegue ser um filho melhor, um pai melhor, não consegue ser um bom funcionário, e você está querendo essas coisas como se fosse o fim último da tua vida. O fim último da sua vida é Cristo. O resto acontece, o resto se desenrola. Mas enquanto você tentar pelas suas forças ser mais do que você é, você vai se frustrar. Mas a partir do momento em que você aceita que o destino do discipulado é morrer numa cruz, você experimenta o poder da ressurreição. Porque assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E você começa a viver o poder do Espírito. O poder do Espírito regenerador, transformador. Um dia no Espírito vale mais do que milhares de anos na carne. O Espírito Santo tem poder de transformar a coisa de um jeito. Ele pode virar a tua vida do avesso. O Espírito Santo pode transformar você num novo homem, numa nova mulher, de um tal jeito que aqueles que olharam vão olhar de novo e dizer: mas o que aconteceu com a tua vida? Houve uma revolução. Houve uma revolução. É mais do que uma religião, é mais do que um conjunto de regras, de dogmas, de paradigmas. É muito mais do que isso. Quando Jesus se manifesta, é mais do que ser gospel, é mais do que ser evangélico, é mais do que dizer: eu sou das células leão da tribo de Judá. É mais do que tudo isso. Quando você é um discípulo, quando você reflete o caráter do Mestre, quando você anda nas mesmas pegadas, tudo já não é mais tão importante. Já não é mais tão importante. Ah, mas não curtiram o meu Facebook. Ah, mas passou perto de mim e não me cumprimentou. Ah, mas tudo não é mais importante. Porque você já não está mais preocupado com você mesmo. Você morreu na cruz. Quem vive agora é Jesus. A sua única preocupação é dar vida a outros. Por isso que quem caindo na terra não morrer vai ficar sozinho. É isso mesmo. Experimente a solidão de quem não aceitou o discipulado de Cristo. A solidão de quem não aceitou ser transformado pelo Espírito. Mas quando você se entrega para a obra do Cristo, quando Ele te santifica, por que o Espírito Santo é chamado de Espírito Santo? Porque Ele te santifica, Ele te arranca desse mundo. No Velho Testamento, na primeira aliança, Ele era conhecido como Ruá Elohim, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Mas aqui, agora, é Espírito Santo. Porque Ele não mais visita o homem, Ele habita o homem. E qual é o seu propósito? Santificar. A palavra santo, do grego kadosh, é separado. Ah, mas pastor,
pastor, eu posso ouvir música do mundo? Pastor, eu posso usar piercing? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Enquanto a gente se preocupa se pode ou não pode, enquanto a gente se preocupa em não fazer o mal, nós deixamos de fazer o bem. E a igreja, os discípulos, são notabilizados não por não fazerem o mal, mas são notabilizados por fazerem o bem. É quando a igreja para de se preocupar consigo mesma, porque quem pergunta se pode isso, se pode aquilo, está namorando, está flertando com o pecado, está doidinho para fazer aquilo, só está esperando o pastor dizer pode, e aí ele corre lá e faz. Mas quem está preocupado com as vidas, está preocupado em ganhar as almas, está preocupado em fazer o bem, está preocupado em falar de Cristo, está preocupado em ajudar, está preocupado em ser sal da terra e luz do mundo. Quem está gastando energia com isso se notabiliza como igreja, como discípulo. O Evangelho de Cristo não é para muitos. Por isso que está escrito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não há injustiça da parte de Deus. São os homens que se dão por escolhidos ou não. Porque a voz ecoa pelo templo dizendo, Isaías capítulo 6, quem há de ir por nós? E a quem enviaremos? Quem ouvir? Como Isaías, levante as mãos e diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías olhou para si mesmo e disse, eu sei que eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e sou um homem de lábios impuros, mas Senhor, envia-me a mim. O Evangelho de Cristo é para quem ouve. Por isso que muitas vezes Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É por isso que João, escrevendo as epístolas, as cartas às igrejas da Ásia, escrevia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Evangelho de Cristo é para quem tem ouvidos para ouvir. O Evangelho de Cristo é para quem ouve e diz, eu me envia. Porque eu sou muito mais do que o funcionário da empresa XYZ. Porque eu sou muito mais do que o professor, o enfermeiro, do que o atendente, do que o padeiro, do que o leiteiro. Eu sou muito mais do que o que eu faço. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou muito mais do que o que eu tenho no meu bolso. Eu sou muito mais do que o que eu tenho na minha conta. Eu sou muito mais. Enquanto isso não nos tirar de nós mesmos, enquanto isso não tirar o nosso sono, enquanto isso não nos acordar de madrugada, enquanto isso não nos converter, não nos virar do avesso, nós não podemos nos chamar discípulos. Nós vivemos uma época de falsos avivamentos, onde muito se fala sobre avivamento, muito, mas não é sabido de um avivamento no Brasil. Porque avivamento, a característica de avivamento não é o povo ficar pulando igual pipoca, ainda que eu creio nessas coisas, ainda que eu creio que quando o Espírito vem, coisas malucas acontecem. E infelizmente muita coisa da carne também acontece. Mas a verdadeira característica de avivamento é mudança. É mudança social. A sociedade no entorno começa a olhar e fala assim, mas espera aí, tem alguma coisa acontecendo. Você olha os índices do Brasil de violência, de pobreza, etc, aumentam a cada ano. E como nós podemos falar de um avivamento? Avivamento se caracteriza por um arrependimento genuíno, por fome de Deus, por sede de Deus, por quebrantamento, por um evangelismo sincero. Isso é um avivamento. Mas aí eu fiquei perguntando ontem, depois os irmãos viram, eu mandei, era madrugada já, que eu mandei o link do vídeo da Carol Basso falando sobre a história dos avivamentos. E eu fui dormir pensando, Senhor, tem tanta gente no Brasil falando de avivamento. Faz 22 anos que eu estou no
Evangelho, que estão andando com Jesus, e anos ouvindo sobre avivamento, e as pessoas orando sobre avivamento. Por que não acontece? E aí eu pensei, talvez, aqui comigo, amados, eu estou finalizando já. Talvez, porque as pessoas estão encarando o avivamento como um fim em si mesmo. E infelizmente, quando elas oram, inevitavelmente o que vem à mente delas são pessoas caindo ao chão e rolando, são pessoas dando cambalhota, pessoas ficando estremecidas pelo poder do Espírito, e elas acham que avivamento é isso. E elas querem ver as igrejas e ginásios lotados. Elas querem um presidente cristão. Elas querem um presidente evangélico, para bater no peito e dizer: olha, homem de Deus, agora sim, agora vai. Mas nós não entendemos que quando nós dobramos o joelho para pedir avivamento, não é avivamento que nós devemos pedir, mas é o que de fato é o que produz o avivamento. O avivamento não pode ser um fim em si mesmo. Ao dobrar o joelho, eu tenho que pedir: Senhor, dá fome, dá sede por Jesus. Senhor, quebranta o nosso coração, nos dá espírito de graça e súplicas. Porque está escrito que quando olharem para quem transpassaram, vão chorar e vão prantear. Vamos ler esse versículo para finalizar? Zacarias, capítulo 12. Ore, não pelo avivamento em si, mas pelo que o avivamento produz. Zacarias, capítulo 12. Capítulo 12, Zacarias, versículo 10. Zacarias é o último livro, penúltimo livro antes de Mateus. Antes de Mateus vem Malaquias e então Zacarias. Amém? Versículo 10, capítulo 12 de Zacarias. Amém? Vamos aguardar só mais um minuto para que todos leiamos. Versículo 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se choram amargamente pelo primogênito. Eu vou ler de novo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Quem há que olhe para Jesus? Feche seus olhos. Quem há que olhe para Jesus e tenha o seu coração quebrantado? Quem há que olhe para Jesus e tenha espírito de graça e de súplicas? Quem aqui hoje está ouvindo? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor Deus, não endureçais os vossos corações, está escrito, como no dia do deserto. Quem é que está ouvindo a voz do Mestre, dizendo: segue, e quer seguir? Quem há que esteja ouvindo a voz do Mestre e deseja seguir? Levanta a sua mão do seu lugar, com os olhos fechados. Quem há que ouça a voz do Mestre nessa noite, Ele dizendo: segue, e você diz: eu quero te seguir. No seu lugar, todos de olhos fechados, por gentileza, no seu lugar, ergue a sua mão. O Espírito Santo vai te visitar, mano. Quem há que esteja ouvindo a voz do Mestre nesse instante, e Ele está dizendo para todos, não é só para um, é para todos: segue,
há que queira, quem há que esteja dizendo no fundo do seu coração: não endureça o teu coração, não endureça, se hoje ouvirdes a voz do Senhor Deus, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está batendo na porta do coração. Está escrito, Jesus está batendo a porta do coração. A igreja de Laodiceia deixa o Senhor para fora, e a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Chore, anda, lavaçu, estenda as tuas mãos. Aquele cego, ele começou a gritar no meio da multidão: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher, ela entrou por meio da multidão, ela rasgou o meio da multidão, mesmo sendo uma mulher que era rejeitada pela sociedade, mesmo sendo uma mulher considerada imunda pela sociedade. Ela disse: se tão somente eu tocar, serei curada. Quem quer ser discípulo, quem quer chamar a atenção do